Bom dia. Quer saber como manter o seu emprego? Então acompanhe agora o programa EPTV Comunidade. Vamos tentar entender como uma pessoa pode aumentar as chances de ficar numa empresa o tempo que ela achar conveniente. E também vamos conversar sobre o lado da empresa. No mercado tão competitivo, elas também precisam entender como segurar um funcionário. Para falar sobre isso, o convidado hoje é o consultor em gerenciamento de carreira, José Floro Sinatura Barros. Bem-vindo, Floro. Agora, as empresas estão preocupadas em segurar o seu pessoal? Não tem muita gente desempregada? Facilmente se substitui um profissional? Não é isso, não? Marcos, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. As empresas têm como o maior desafio hoje segurar os profissionais, os bons profissionais. Como vocês já devem ter visto em estatísticas, existem uma série de vagas de trabalho que não conseguem ser preenchidas por falta de profissionais com essa competência. Por isso passa a ser um fator imprescindível para os líderes e para as empresas segurarem esses profissionais. Então a resposta é sim, as empresas estão preocupadas com isso e muito preocupadas. Agora, qual é a diferença entre estabilidade e comodismo? Quando você fala em estabilidade, existem as pessoas que buscam uma certa... Eles se sentem um pouco mais tranquilos quando conseguem perceber que estão estáveis. Só que hoje, em termos de estabilidade, você não consegue dizer nem mais que o funcionário público está estável, porque agora ele já é contratado pela CLT, ou seja, ele pode ser demitido também. Então não existe mais, praticamente, o termo estabilidade. Mas essa mudança é nova? Essa mudança, ela já tem algum tempo, e diz que quando as novas contratações, elas são através da CLT, existe um tempo que eventualmente o mesmo profissional que trabalha numa empresa pública pode ser demitido sim, em determinado tempo. Então quer dizer, não tem mais essa de estabilidade? Não tem mais estabilidade. O mercado ele muda com uma velocidade absurda. Se nós não conseguirmos acompanhar a mudança, seguramente não vai ter espaço para que um profissional fique muito tempo na empresa. E manter um emprego aqui na região de Campinas pode realmente ser um bom negócio. As empresas de nossas cidades estão entre as que pagam melhor no país. E muitas vezes, por falta de mão de obra qualificada, elas acabam buscando funcionários em outras regiões. Na multinacional instalada em Campinas, sobram vagas com bons salários. Para técnico, em torno de 2,5. Para executivo, varia de 6 a 7. Varia muito com a região do país, o segmento. Os números atraentes não são exceção. Uma pesquisa do setor de recursos humanos mostra que os melhores salários do país estão nesta região. De acordo com a pesquisa, as empresas da região de Campinas pagam salários 18% mais altos do que a média nacional, perdendo apenas para a Grande São Paulo. Os salários que mais cresceram nos últimos 2 anos foram nas áreas de administração geral, 25%, sistemas, informática e internet, 24%, e industrial e operações, 23%. Mas a boa notícia vem seguida de um dado negativo. O problema é encontrar profissionais capacitados disponíveis na região. O consultor diz que um dos principais motivos está na educação. Você tem um ensino fundamental fraco, um ensino médio fraco, uma graduação fraca. Valcídio começou a trabalhar como executivo técnico esta semana. A vaga que ele ocupou estava aberta há 115 dias e o profissional trouxe para o interior o sotaque do Rio de Janeiro. Foi exigido experiência, na função de vendas, conhecimento técnico de alguns equipamentos e exigência de curso de inglês, formação técnica, Para o especialista, quem quer trabalhar nas empresas que pagam melhor tem que estudar. Procurar compensar essa falta de qualidade no ensino, estudando, lendo sobre aquilo que ele trabalha para poder oferecer condições técnicas para a empresa. E um dos principais problemas para a contratação dos profissionais nas grandes empresas é a falta do inglês fluente. Floro, mas essa questão do inglês já não estava resolvida? Já não sabe todo mundo o que é fundamental hoje? A gente percebe que a movimentação mundial, a globalização, faz com que empresas estrangeiras a cada vez mais se aportem no Brasil, comprem empresas e exijam dos profissionais essa fluência. Eu diria assim, o pessoal mais antenado já se preocupou com isso e já está andando, já está buscando a fluência do inglês. Mas, infelizmente, eu ainda vejo que a grande maioria não tem essa preocupação. É a maioria que não... É a maioria.
Infelizmente não é a minoria. Não é a minoria. Não é uma questão de eu sei que é importante, mas não posso estudar agora. Não é isso, é de não achar importante mesmo. Não, é porque não entende da necessidade. E quando você fala ou por falta de recurso financeiro, eu também não consigo aceitar essa desculpa, porque existe uma quantidade enorme de cursos de inglês grátis na internet. Aí você já andou fuçando, é bom? São bons, porque na verdade o inglês você consegue aumentar teu vocabulário e aí quando sobrar uma grana você vai para a escola. Mas eu não consigo aceitar das pessoas assim, olha, eu não tenho dinheiro para estudar inglês. Até porque um dos grandes problemas do estudo de uma língua estrangeira, no caso o inglês, é você se manter ali, não digo nem atualizado, mas não perder o que você vai aprendendo, né? Verdade. Aí está uma ferramenta interessante então e de graça. E de graça, exatamente. Que barato, uma boa dica essa. Você vê, só não tem a discussão, o bate-papo, mas você tem todo o material disponível. E depois, quando sobra o recurso financeiro, você faz a complementação na escola. Bom, Flora, uma questão que todo mundo também acaba enfrentando é a questão do salário, né? Ninguém acha que ganha o que merece. Todo mundo acha que ganha menos do que merece. Mas é preciso ter um pouco de bom senso quando a gente discute isso, principalmente se o outro que estiver ouvindo for o nosso chefe. Não é isso? Como é que a gente sabe se o nosso salário está mesmo defasado, está mesmo muito abaixo do que se deveria ganhar, ou não está adequado, é aquilo mesmo que o mercado está praticando? Existem alguns mitos que ninguém sabe o salário de ninguém. Isso para mim é uma grande bobagem, mentira. Uma grande mentira. Todo mundo sabe o salário de todo mundo. Tá? Então, como a gente faz para fazer uma avaliação se o nosso salário está ok? É só a gente começar a analisar se dentro da empresa, pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz, têm o salário maior ou menor que o nosso. Esse é uma primeira análise. Depois, nós podemos fazer análise em empresas concorrentes. Conversar com amigos, pessoas mais chegadas, que podem dizer quanto é que está o nível salarial em empresas concorrentes. E depois ver a média do mercado. Então, ou seja, se você fizer uma pesquisa bem feita, bem elaborada, com a sua rede de relacionamento, você vai conseguir enxergar se o teu salário está na média, acima ou abaixo do que paga. Aí sim, com essas informações, é muito mais interessante você fazer uma aproximação com o teu chefe para mostrar que você está ganhando, eventualmente, menos do que a média de mercado. Chegar com argumento, né? Com dados na mão. Chegar com argumento. E quando você faz isso, você mostra a tua insatisfação e, de qualquer forma, você está mostrando que você pode ficar mais suscetível às ofertas que acabam vindo de fora. Agora, essa questão do salário, ela também passa por uma equação, né? Nós temos alguns fatores que acabam, acredito, determinando o salário. Pelo que você nota nas empresas, o que tem pesado mais? A capacidade de trabalho do funcionário, a competência do funcionário, a amizade do funcionário com o chefe ou com o diretor. O que acaba pesando mais na hora de ver quem ganha X ou Y, alguma diferença salarial até na mesma função? Você tocou em pontos bastante importantes. Se eu disser para você que o relacionamento não influi, ele influi principalmente em empresas menos estruturadas. Em empresas menores, em empresas, eu diria, um tanto mais familiares. Em empresas mais estruturadas, a meritocracia tende a tomar conta. E aí existe, como se falou, uma equação entre competência, entre proatividade em você fazer parte do time que ajuda a resolver os problemas. E não do time que ajuda a criar os problemas. Entendi. E agora eu acho que deixa para a gente entrar propriamente nesse assunto específico do programa, que é o como manter o emprego, né? Isso é fundamental. Hoje em dia tem talvez até mais peso do que a própria capacidade técnica, a capacidade de se relacionar bem com colegas e com chefes. Eu pergunto porque o talento ou a competência já é algo que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Aí tem que ver o que a mais você acrescenta na sua relação de trabalho, né? Sem dúvida. Primeiro, o talento e a competência é muito medido na hora da entrevista. Depois que você passa a fazer parte da empresa, a forma com a qual você se relaciona e o valor que você agrega para aquela comunidade vai ser pesado na hora de fazer a avaliação das suas promoções e dos teus méritos. Então, ou seja, depois que você entra na empresa, a forma com a qual você consegue se relacionar e ajudar com que todas as pessoas que rodeiam você cresçam, seguramente vai ser avaliado na hora de definir a manutenção de você na empresa.
Aí a primeira dica do programa é importante, então, para manter o emprego. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta.